Queridos companheiros, companheiras da Raiz Popular, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Essa é a primeira live na página da Raiz Popular, mas também a nossa primeira formação desse nosso calendário apertado de 2020, né? Apertado por tantos motivos, seja pela essa pandemia que, né, nos deu uma voadora, mas também porque a gente está aí em pleno ano eleitoral. Nós, Raiz Popular, um coletivo interno do PSOL, encerramos ontem um processo interno de prévias, na verdade. A Raiz Popular teve também engajada durante esse processo no apoio à candidatura da deputada federal Sâmia Bonfim e da Alexa Salvador, reverenda, aqui em São Paulo. E ontem a gente teve o resultado dessas prévias, com 61%, a vitória de Guilherme Boulos e Luísa Erundina. E aí, no dia seguinte, a gente já inicia o nosso calendário de formação, com a baita formação com esse tema, o que é socialismo. Mas antes, só um pouquinho sobre a raiz popular. Em abril de 2019, nós começamos algumas discussões, só que só em dezembro a gente se oficializou enquanto coletivo interno do PSOL, no primeiro congresso nosso que aconteceu em dezembro. A gente tem a alegria aí de ter companheiros, companheiras de toda a cidade de São Paulo, também gente de Osasco, Guarulhos, e a gente vem crescendo, que bom, né, com muita luta. A gente tem a alegria também de ter um mandato que integra a Raiz Popular, foi o primeiro mandato do PSOL aqui na capital, que é o mandato do professor Toninho Vespoli, página também que compartilha essa nossa primeira formação da noite de hoje. E com essa pergunta, o que é socialismo, com a nossa querida Marina Machado Gouveia, ela que é professora da UFRJ. Eu queria muito hoje começar dizendo que ela é nossa youtuber, mas apesar dos 10 mil inscritos no canal Lendo Capital, ela não reivindica esse título, né? Mas vem crescendo e tem sido uma maravilha acompanhar o Lendo Capital com a leitura do Capital, né, antirracista, feminista e latino-americanista. Né, uma companheira que é marxista, comunista e feminista. E tem um currículo bem bacana, né, colabora aí com a Sociedade Latino-Americana de Economia Política, pesquisadora do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais no GT de Crise e Economia Mundial e coordena também o grupo de estudos sobre teoria marxista da dependência. E nas próximas horas a gente vai ter o prazer de acompanhar essa bela formação sobre o que é socialismo. Então, para iniciar, eu faço essa pergunta. Marina, o que é socialismo? E agora é com você. Boa noite, companheiras, companheiros. Obrigada, Pet, pela apresentação. Muito simpática. Enfim, vamos que vamos. A gente tem pela frente, então, a pergunta, né, que o Peterson acabou de fazer sobre o que é socialismo. Queria, então, primeiro agradecer pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Formação política, estamos sempre junto aí para a gente tentar construir. E eu recebi algumas perguntas iniciais já, né? Então, vou propor uma dinâmica aqui para ver o que a galera acha, tá? Eu já recebi 10 perguntas que foram enviadas pelas companheiros anteriormente, né? Sobre dúvidas acerca do que é socialismo. E aí eu pensei em fazer uma exposição preliminar, né, falando um pouco sobre o que é a história do socialismo, já tentando passar por algumas dessas dúvidas. E depois eu vou ler uma por uma para tentar tirar especificamente. Né? Claro que tem questões que são de fato mais consensuadas, né? E tem outras que estão abertas à interpretação, e eu vou colocar aqui um pouco quais são os debates ao redor delas e as minhas interpretações, né? E aí, ao longo do bate-papo, quem quiser ir perguntando,
acho que dá para projetar perguntas aqui, vamos tentar fazer um troço dinâmico, para não ficar cansativo, e depois a gente abre para dúvidas em geral. Pode ser, Pet? Maravilha. Se ao final das 5 horas de formação que a gente planeja aqui ainda tiver dúvida, todo mundo vai migrar para o canal, né? Assinar lá o canal, acompanhar, se inscrever, lendo Capital. É isso aí. Então, tá, vou fazer a propaganda do canal, então, antes de começar. Vamos lá. A gente está com um projeto, eu sou professora de economia política, né? E sou membro da diretoria da Sociedade de Economia Política Latino-Americana. E aí, quando começou a quarentena, muita gente me contatava perguntando se a gente não poderia fazer umas aulas sobre o Capital durante a quarentena, porque talvez fosse um momento propício para a militância ler o Capital. E aí fizemos, e tá dando certo. Quem quiser, eu não sei passar o endereço aqui, mas quem tiver interesse, até vou falar um pouco sobre isso para fazer a relação com o socialismo depois, porque a leitura do Capital é, sim, importante. E quem quiser dar uma buscada aí no Google, é só escrever Lendo o Capital, que, gente, é a primeira coisa que aparece. Obrigada, companheiro, é isso mesmo, isso que está passando aí embaixo. Então, é isso. O que é o socialismo, né? Eu diria que grande parte das dúvidas sobre o que é o socialismo vem do fato de que é uma mesma palavra que tem pelo menos 2 significados diferentes. Tá? A gente poderia entender socialismo como pelo menos 2 coisas diferentes, e é importante fazer essa distinção. Na verdade, elas são diferentes, porém interrelacionadas, inseparáveis, né? Mas é importante fazer essa distinção para a gente não ter confusão. Então, o que é socialismo? Pode ser uma corrente político-filosófica, né, a qual a gente pode se filiar coletivamente, individualmente. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu sou socialista, né? Isso daí seria uma corrente político-filosófica que nasceu, inclusive, antes do marxismo, e eu vou começar daqui a pouco a explicação a partir daí, da história do socialismo, como ele surge, e qual é a relação política entre socialismo e marxismo, né? A partir do surgimento do marxismo, e a partir de um embate dentro, inclusive, das próprias correntes socialistas, cada vez mais o socialismo passou a reivindicar uma perspectiva materialista, histórico-dialética, que é a perspectiva que foi proposta pelo Marx, pelo Engels, e por muitos trabalhadores e trabalhadores da Liga dos Comunistas, que era a organização na qual eles militavam. E aí, a partir dessas disputas dentro das organizações europeias no século XIX, vai tomar corpo um outro, digamos, uma corrente dentro do socialismo, né, que ficou conhecida, eu nem gosto muito do nome, como socialismo científico. Tem uma das perguntas é sobre isso, né, também vou falar um pouquinho sobre por que esse nome, quais são as vantagens e desvantagens desse nome, tá? Mas, a partir disso, foram feitos, historicamente, muitos processos revolucionários, né, que reivindicam o socialismo. E, com isso, surge, no século XX, com a Revolução Soviética, especificamente, surge a possibilidade do socialismo como uma outra coisa também, que é o socialismo como modo de produção. Então, aí ele deixa de ser só uma proposta política, uma corrente política, e essa corrente política, na verdade, vai informar a transformação da realidade a ponto de construirmos com base nas formulações e nas reflexões e na prática que advém dessa corrente política, novas formas de sociabilidade, novas formas de sociedade, né? Então, da mesma maneira que a gente pode dizer, eu vou falar melhor, tá? O que é modo de produção, o que é corrente política, fiquem tranquilos, tá? Mas eu quero só que essa separação, que é interrelacionada, fique clara, tá? No início. Mas da mesma maneira que a gente pode dizer que o capitalismo é um modo de produção, a gente também pode dizer que o socialismo é um modo de produção. Então, socialismo é uma palavra que tem esses 2 significados interrelacionados, tá? Como corrente político-filosófica e como modo de produção. E aí a gente vai tentar, então, articular a exposição aqui para entender esses 2 aspectos, beleza? Vamos nessa, então. Então, eu vou começar pela corrente político-filosófica. Acho que, inicialmente, seria legal a gente entender um pouco o que é uma corrente político-filosófica, para a gente poder fazer esse debate, né? E eu vou apresentar aqui uma abordagem, né? Estamos fazendo aqui uma formação
de um partido que tem socialismo no nome, então não terei nenhum problema aqui de fazer uma aproximação, assim, aqui o pessoal se interesse, né, pelo socialismo, porque acho que todo mundo que está aqui já está interessado, e então acho que seria legal a gente entender o que é uma visão marxista sobre uma corrente político-filosófica, tá? E a principal coisa para se destacar seria que o marxismo, e aí tem várias interpretações, né? Vou dar aqui a minha a respeito disso, que é uma interpretação, eu diria que muito materialista. Eu sou muito materialista. Qual é a maior ruptura do marxismo? Qual é o maior mérito do marxismo, na minha opinião, em relação a toda a filosofia ocidental? Né? O marxismo vai surgir na Europa e surge a partir das revoluções burguesas e do predomínio do capitalismo no mundo. Né? Então, é a própria base material da transformação das relações societárias, da transformação da sociedade, que vai constituir esse caldo a partir do qual o marxismo pode surgir como concepção teórica, como concepção política, como concepção filosófica. Qual o maior impacto do marxismo no mundo? Eu diria que é ter se tornado uma ferramenta revolucionária de emancipação da classe trabalhadora. Né, o marxismo, ele não propõe apenas compreender a realidade, até por conta disso que eu vou tocar agora, que é conseguir, é a única teoria, na minha opinião, que se entende enquanto teoria na sua relação com a prática. É a única concepção teórica que se entende enquanto teoria na sua relação com a prática. Então, isso possibilita realmente entender a relação entre teoria e prática sem fazer uma dissociação mecânica que toda a ciência burguesa tem, né? Que é uma dissociação entre sujeito e objeto, como se a gente não fizesse parte do objeto que a gente está estudando. Boa noite, Kátia, boa noite todo mundo. E como se fosse possível compreender a realidade de maneira isenta, né? Sem entender que a gente faz parte dessa realidade, que o que a gente pensa também está determinado pela realidade na qual a gente vive. A gente também passa por um processo de socialização, a gente também tem interesses, então os interesses de classe, né, a divisão racial do trabalho, a divisão sexual binária generificada do trabalho, né, esses são todas as dimensões da divisão social do trabalho que vão compor a base material daquilo que a gente pensa. Né? Não dá para eu imaginar, eu posso imaginar coisas que não existem, eu posso imaginar, por exemplo, um unicórnio, né? Mas eu só imagino um unicórnio porque eu conheço um cavalo e eu conheço animais que têm chifres, né? Então, tudo que a gente teoriza, a teoria sempre tem fundamento na prática, na realidade prática. Tá? E o marxismo percebe isso. Outra coisa que o marxismo percebe é que não só a teoria tem fundamento na prática, mas a teoria tem sempre finalidade na prática, mesmo quando ela diz que está isenta. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma teoria positivista, ou a maior parte da mídia burguesa, por exemplo, né, vai dizer que está isenta, que é imparcial. Mas não existe imparcialidade, porque o que a gente pensa, a nossa visão de mundo, informa as nossas ações. E são as pessoas concretas que estão vivas que fazem a história, né? A história é feita da gente, a história é feita das mulheres e homens concretos que estamos vivos a cada momento reproduzindo as nossas vidas, e ao reproduzir as nossas vidas, a gente reproduz também as relações sociais existentes e cria possibilidade de construir o novo, cria a luta, né? A partir das contradições que existem, mas a gente cria a possibilidade do novo. Então, relacionando com a pergunta que já foi projetada, essa seria a maior contribuição do marxismo, porque ao ter essa perspectiva materialista sobre a compreensão da realidade, isso permite que o marxismo se coloque como objetivo ser ferramenta de luta. Não só para a compreensão da realidade, mas para a transformação da realidade. E todos os processos revolucionários, todos os processos de tentativa de superação do capitalismo, né, eu digo sem
o menor medo, né? Podemos debater, eu sei que existiu toda a Guerra Fria, que existe toda uma propaganda anticomunista no mundo, ainda mais hoje em dia, né? Na conjuntura que a gente vive, né? Mas eu, sinceramente, penso que as maiores conquistas da classe trabalhadora na história se deram em processos de construção socialista, né? Que a gente nunca conquistou tantos direitos para a classe trabalhadora quanto nesses processos. Então, essa, sem dúvida, é a maior contribuição do marxismo para a história. Sem dúvida alguma, o marxismo faz parte dos processos que construíram as maiores conquistas, construíram as experiências mais bonitas da história da humanidade. E por isso, bora reivindicá-lo. Mas então... Ou seja, é elogio, né, Marina? Porque tem gente que quer ofender a gente dizendo assim, não, mas vocês são socialistas, etc e tal, mas isso é elogio. Ai, que bom companheiro que somos, né? Dá pra falar assim, e você? Não quer ser socialista também? Bora lá. Exatamente, companheiro. Com muito orgulho. Então, é isso, é um baita elogio, né? E esse elogio, ele tem a ver com esse aspecto que eu estava falando, então, da relação entre teoria e prática, né? Essa seria a ruptura filosófica que o Marx e o Engels propõem, por isso que eles são tão importantes, né? Por isso que existe uma corrente que se chama marxismo. Seria essa grande ruptura que eles vão propor com as teorias burguesas. Né? Quem quiser ver mais sobre isso, pode ver no curso do Capital, porque a gente não vai ter tempo de aprofundar muito aqui. Mas tem uma aula lá, 2 aulas sobre o que é materialismo e uma aula sobre o que é dialética, que acho que podem ajudar bastante a entender historicamente como se deu essa ruptura, né? E eu falei, então, da compreensão da relação entre teoria e prática, entendendo a prática sempre como fundamento da teoria e também como finalidade da teoria, certo? Então, mesmo que não seja finalidade consciente, vou dar um exemplo aqui para a gente entender essa coisa da base material. Eu sou mulher, né? Sou mulher cis, fui socializada, sou branca, como mulher branca para ser esposa, né? E não são todas as mulheres que são socializadas assim, em geral, majoritariamente as brancas. E enquanto mulher racializada como branca, eu tenho uma série de valores que estão aí introjetados a partir dessa socialização, que nem sempre são conscientes. Então, eu posso dizer, sou socialista, sim, mas muitas coisas que eu fiz na vida foram determinadas, inclusive de maneira opressiva, de maneira que oprime a mim mesma, né, por esses valores que estão introjetados e que fazem parte dessa socialização. Então, quando a gente lê, por exemplo, frases famosas, né, tem uma frase famosa do Marx num prefácio que ele escreveu em 1859 para a primeira versão do que seria o Capital, que ele vai dizer que não é a consciência dos homens que determina o seu ser social, mas o seu ser social que determina a sua consciência. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não importa tanto o que eu penso sobre mim mesma, o que está no plano da consciência, né? O que eu consigo formular conscientemente sobre quem eu sou, não é isso que vai determinar tanto quem eu sou de fato, né? Claro que determina, mas é quem eu sou de fato, a maneira, né, a posição que eu ocupo na sociedade, a maneira pela qual eu reproduzo a minha própria vida, a maneira pela qual eu posso seguir viva, que vai determinar também o que eu posso pensar. Então, isso é todo um debate com uma série de filósofos da época deles, que eram os filósofos que são denominados na história da filosofia, né, como idealistas, mas isso é uma grande bolsa de gatos que tem várias correntes aí dentro, né? Mas seria isso, assim, para eu estar pensando, eu preciso estar viva, né? Para eu fazer qualquer ideia sobre a realidade, qualquer formulação teórica, eu preciso estar viva. E para estar viva, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso dormir. E olhem aqui ao redor na minha casa, né? Olhem ao redor na casa de vocês. Tudo que está aqui ao meu redor é mercadoria. Não existe nada que esteja aqui ao meu redor que não seja mercadoria. Por exemplo, eu estou bebendo água aqui enquanto eu falo com vocês de uma garrafa, né, de água mercantilizada. Mesmo eu reenchendo ela na pia, a própria água da pia aqui no nosso país é mercantilizada, inclusive está sendo privatizado agora o saneamento básico, né? É muito caro Então, e vai ficar mais cara essa água aí. Exatamente. Então, isso seria uma sobredeterminação
da minha própria existência material, né? Por mais que eu não goste que a nossa sociedade seja toda mercantilizada, por mais que eu não goste que seja tudo mercadoria, para eu me manter viva, eu preciso reproduzir isso. Porque eu preciso comer, eu preciso, né? E a coisa do a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Tá num amplo espectro, né, da reprodução da vida, não precisa ser só comida. Estou dando aqui o exemplo da comida porque ele é mais fácil de ver, né? Ele é mais imediato. Mas tudo que eu preciso para viver, né? Por exemplo, eu toco um instrumento musical, e esse meu instrumento também é mercadoria, né? Tudo que eu preciso para reproduzir minha vida, eu preciso comprar, né? Mesmo que eu faça coisas através do trabalho reprodutivo não pago, que inclusive tem muito a ver com a divisão racializada do trabalho, com a divisão sexual binária generificada do trabalho, mesmo que eu faça coisas para o meu próprio consumo, as matérias-primas dessas coisas são mercadoria, né? Eu vou fazer um bolo, eu preciso comprar farinha, eu preciso comprar os ovos, né? Mesmo que eu proponha uma comunidade alternativa hippie, né? Essa comunidade alternativa vai comprar ferramentas, né? Mesmo que eu proponha uma comunidade alternativa de caráter da classe trabalhadora, não hippie, né? Uma comunidade, digamos, cooperativa, como o MST faz, por exemplo, né? Precisa comprar uma série de coisas. Então, não dá para eu dizer, a partir de amanhã eu não reproduzo mais a mercantilização porque eu não gosto dela. Porque para continuar viva eu preciso comprar coisas. Para comprar coisas eu preciso ter dinheiro. E para ter dinheiro, eu preciso vender a minha força de trabalho. Então, para sobreviver, a gente reproduz a sociedade que a gente vive. Isso é fazer história, né? E isso é a relação entre teoria e prática, tá? A relação entre teoria e prática não está colocada apenas quando a gente tem um objetivo consciente e vai lá lutar por ele. A relação teoria e prática está colocada em todo o processo de trabalho, em todo o processo da praxis humana, em todo o processo da sobrevivência humana. A gente é um bicho que sempre relaciona teoria com prática, tá? Então, para encerrar esse primeiro ponto, é importante dizer, então, a prática, ela é fundamento, como eu disse, da teoria, né? Porque tudo que a gente pensa tem base na realidade prática. Ela é finalidade da teoria, porque mesmo quando eu não penso conscientemente uma determinada coisa, né? Esses valores podem estar informando, é a minha visão de mundo que vai informar a minha prática. Então, toda a transformação da realidade prática, né, ela tem a ver com essas visões de mundo, e não existe nenhuma visão de mundo que não vá ter, portanto, uma finalidade transformadora ou reiteradora da nossa realidade social, mesmo as que se dizem imparciais, tá? Normalmente elas reiteram a sociedade como ela está. E a prática, ela também é critério da teoria. O critério tem esse mesmo sentido do fundamento, né? Ou seja, não dá para eu fazer uma imagem do mundo na minha cabeça, pensar, então agora cheguei aqui um bando de conceitos, uma listinha de conceitos, de categorias, está tudo pronto, né? Anoto num papel, enfio no bolso, e aí estou com o meu método pronto e vou aplicar ele à análise da realidade. Isso seria uma caricatura da ciência burguesa, né? E isso se afasta muito do marxismo. Na história do marxismo, sim, existem correntes que fizeram isso, mas mata, né, coagula, mata o melhor do marxismo, porque você justamente deixa de ter a realidade prática como fundamento da tua teoria, porque a realidade está em movimento, né, as contradições estão em movimento, por isso que é necessário uma perspectiva sempre dialética, uma perspectiva sempre histórica, porque a realidade está em movimento. Então, a gente precisa, de alguma maneira, que o nosso pensamento também esteja em movimento para refletir essa realidade em movimento, senão a gente deixa de ter essa capacidade de reflexão. O ecossocialismo, Jopa, ele digamos, uma tendência, né, uma corrente dentro do próprio socialismo, né, que vai surgir principalmente a partir dos debates sobre as consequências do capitalismo e da nossa forma de desenvolvimento das forças produtivas sobre a relação humana com a natureza, né? Então, esse debate, ele já existia antes, né? Mas ele vai se tornar muito mais incidente a partir da década de 70,
né? E na década de 90, principalmente, vai ganhar um corpo político com formulações teóricas mais bem acabadas, inclusive dentro do marxismo. A Monthly Review, que é uma revista editada nos Estados Unidos, mas teve uma contribuição muito grande para isso, através do Bellamy Foster, e, enfim, vai né, se tornando todo um arcabouço de formulações teóricas aí também. E eu diria que é uma concepção bastante fértil, né, dentro do socialismo. Então, vamos voltar para a coisa da concepção político-filosófica. O ecossocialismo é uma concepção político-filosófica, tá? Não é um modo de produção. Imagina, tá? Não é um modo de produção, é só uma concepção político-filosófica. Então, dá para entender a relação dele com o socialismo entendido enquanto concepção político-filosófica, né? E aí a gente precisa retomar a relação entre teoria e prática, porque as concepções político-filosóficas, elas são conjuntos de formulações teóricas. E em sendo conjuntos de formulações teóricas, elas informam a nossa prática, e através disso, elas têm um potencial transformador sobre a realidade, tá? Então, o modo de produção, ele recebe o nome de socialismo, tá? Seja ele informado por concepções ecossocialistas, seja ele informado, né, por concepções de qualquer corrente interna dentro do pensamento socialista que a gente possa imaginar, e, na verdade, normalmente por várias delas, né, porque a luta de classes não é teleologicamente determinada e a gente defende uma coisa, né, coletiva ou individualmente, e o que a gente defende vai se confrontar na realidade com o que outras pessoas defendem também, e a transformação da realidade é fruto de todas essas disputas, né? Então, ok, como corrente político-filosófica, o socialismo, então, surge antes do marxismo, tá? O socialismo vai ser uma das raízes, vamos dizer assim, do marxismo, tá? Socialismo vai surgir da Revolução Burguesa mesmo, e algumas das contradições principais do socialismo, elas, no meu entender, na minha opinião, elas têm a ver com essas origens que remontam à Revolução Burguesa, principalmente a Revolução Francesa, que se deu a partir de 1789, tá? Então, quem são os primeiros socialistas? Eles são os revolucionários mais radicais das revoluções burguesas na Europa. Tá? Eles são os herdeiros mais radicais dessas revoluções burguesas na Europa. Tá querendo falar, Pat? Não. Não, tá. E aí eu acho que a gente poderia problematizar algumas dessas contradições, porque são bandeiras que estão dentro do movimento socialista até hoje, mas que, no fundo, elas são burguesas, né? No fundo, elas remetem bastante a essas revoluções burguesas. E a gente reproduz essas bandeiras porque tem uma base material na nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente reproduz sem problematizar muito. Então, vamos pensar, por exemplo, nos ideais da Revolução Francesa, né? E aí, quem quiser depois ver mais detalhes, dá uma pesquisadinha aí sobre a Revolução Francesa. Se alguém tiver curiosidade, fica a indicação de um capítulo do Eric Hobsbawm, que foi publicado como um livrinho separado, chamado Revolução Francesa, que é curtinho, que é legal para ler, se alguém tiver curiosidade. Mas, basicamente, eu estou falando aqui dos processos de tomada do poder político pela burguesia na Europa. E as revoluções burguesas, elas têm uma diferença em relação à Revolução Socialista, que eu vou retomar quando eu for falar do socialismo como modo de produção, mas quero já apresentar aqui. Porque a Revolução Socialista, ela busca socializar os meios de produção. E isso requer que a gente tome o poder antes de aprofundar o processo revolucionário, porque isso requer um poder, literalmente, o que é poder, né? Vamos começar daí, então, o que é poder? Poder é a capacidade de organização da vida social, tá? Vou repetir. Poder é a capacidade de organização da vida social. Por isso, essa diferença entre governo e poder, que a gente sempre debate, por exemplo, em relação a lutas parlamentares. É possível se chegar ao governo e não se chegar ao poder. Porque quem tem o poder numa sociedade é quem tem o controle sobre a possibilidade de organização da vida social. Por exemplo, eu estou aqui bebendo água, né?
Eu gostaria de poder beber água de outra maneira, que não fosse mercantilizada. Mas eu não tenho controle sobre se a água vai ser produzida ou não. Eu sou a consumidora, mas não são nem os consumidores, nem os produtores, as trabalhadoras e trabalhadores que trabalharam na produção dessa garrafa d'água, que controlam o processo produtivo dela. Tá? A garrafa d'água, por ser mercadoria, ela não vai ser produzida para matar a sede. Não é essa a finalidade última dela. Ela até precisa ter, enquanto mercadoria, uma dimensão qualitativa do valor dela, que é o valor de uso. Tá? Ela precisa satisfazer uma necessidade social, senão ela não vai poder ser vendida. Mas o que subordina o resto, o que sobredetermina o resto, a determinação mais essencial, é o valor de troca. Essa garrafa foi produzida para dar lucro. Se não tivesse a perspectiva do lucro, ela jamais chegaria a existir. Então, a possibilidade de lucro é o que vai determinar mais essencialmente a existência da garrafa e de tudo ao meu redor, e, portanto, a minha própria existência, né? A possibilidade de lucro subverte todo o demais. Então, quem é que controla a organização da reprodução social, da produção da vida social? É quem é proprietário dos meios necessários à produção do que existe, né? Quem é proprietário dos meios de produção. Então, você pode chegar ao governo, mas quem detém, de fato, o poder numa sociedade é quem tem a propriedade dos meios de produção, né? E aí, todo o debate sobre como construir ou não governos com uma perspectiva trabalhadora em maior medida dentro de uma sociedade capitalista, né? E todo o debate sobre o que seria o socialismo como modo de produção, porque sim, o socialismo como modo de produção supõe socializar os meios de produção, tá? Porque a gente precisa ter controle sobre a reprodução da vida social, a gente precisa ter poder de fato, né? A gente precisa poder decidir que, então, a água não vai ser produzida enquanto mercadoria, que a água vai ser produzida como um direito, por exemplo. Para a gente poder decidir isso, a gente precisa ter controle sobre a produção de água, né? Ela não pode ser propriedade privada de uma pessoa, senão é essa pessoa que decide sobre a produção ou não de água, tá? As revoluções burguesas, elas não precisaram tomar o poder, né? A transição para o capitalismo, ela não precisa tomar o poder antes de se iniciar. Precisamente porque os meios de produção no capitalismo são privados. Então, mudou a forma da propriedade privada, e aí a gente tinha já uma classe, que é a classe burguesa, que já estava existindo de fato enquanto classe dominante, e só faltava tomar o poder do Estado. Então, as revoluções burguesas, elas refletem esse processo. E nesse processo, a classe burguesa, que é a classe dominante hoje, mas no século XVIII ainda não era, né? Estava passando a ser a classe dominante. Nesse processo, a classe burguesa, ela vai se contrapor à nobreza na Europa, vai se contrapor ao clero, vai se contrapor ao poder na época, né? E vai reivindicar, então, algumas bandeiras que para a época eram muito revolucionárias. E a bandeira principal da principal revolução burguesa da história, que é a Revolução Francesa, vocês já devem ter ouvido, né? É liberdade, igualdade e fraternidade, né? Essa é a bandeira da Revolução Francesa. E é muito interessante, eu acho, para a gente problematizar, vou até deixar mais para a gente problematizar no final, como a gente pega essas bandeiras para a gente, que são bandeiras que, no fundo, foram colocadas pela burguesia, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Porque a Revolução Burguesa, ela defende uma sociedade capitalista, e dentro da sociedade capitalista, essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade nunca podem ser acessíveis por igual a todos, né? Então, tem um limite para isso, e como não existe, deixa eu tentar colocar isso didático e curto, vamos pensar. Liberdade, por exemplo, tá? Que é outro aspecto importante para a gente pensar na formação aqui, né? Socialismo e liberdade, vamos lá. Liberdade, tá? Liberdade não existe enquanto conceito abstrato, nada existe enquanto conceito abstrato. Se eu pensar que, se eu pedir para todo mundo imaginar aí uma garrafa, se eu falar garrafa, cada pessoa vai imaginar uma coisa diferente, né? Só que o que a gente está imaginando está fundamentado na realidade concreta, mas não necessariamente é exatamente o que existe, né? Existe essa garrafa concreta aqui, né?
Existem várias outras garrafas concretas, ó, outra garrafa concreta, certo? É a partir das garrafas que concretamente existem que eu consigo fazer na minha cabeça um conceito de garrafa. O que a Revolução Burguesa vai fazer é nos convencer, de alguma maneira, com base material, né, a ideologia burguesa, que é a ideologia liberal, o fundamento dela é essa separação entre teoria e prática, como se fosse possível, a partir apenas do que eu penso, a partir de uma ideia correta, eu transformar a realidade automaticamente. Né? Então, quando eu penso em liberdade, isso seria suficiente para garantir a liberdade, né? É uma noção abstrata de liberdade, né? Para ficar muito claro, acho que dá para a gente relacionar com a meritocracia, né? Que é um dos fundamentos dessa noção liberal de liberdade, dessa noção liberal de igualdade, né? Que vai construir uma noção em abstrato, como se todos tivéssemos liberdade por igual, por exemplo. Né? Então, liberdade existe, claro que existe, está inclusive associada à praxis humana, à capacidade unicamente, exclusivamente humana, de construir coisas que não existem. Isso é uma baita liberdade. Né? A gente tem liberdade para agir, mas sempre de acordo com as circunstâncias históricas existentes. A gente tem liberdade para construir o novo, mas sempre de acordo com o que existe. Né? Se a liberdade existe, se a gente está dizendo aqui, liberdade existe, né? Ela existe historicamente, portanto, ela é historicamente determinada, ela é historicamente circunstanciada, e é diferente, né, ser negra ou ser branca nessa sociedade, é diferente ser mulher ou ser homem, é diferente ser classe trabalhadora, ser proletário ou ser burguesia, né? Então, a noção abstrata de liberdade, ela é uma noção burguesa, ela é uma noção que vai defender uma igualdade também formal, é uma igualdade perante a lei, que é necessária para a reprodução do capitalismo, né? Por quê? Porque eu disse que tudo no capitalismo é mercadoria. Então, a relação de trabalho fundamental, ela também está baseada na compra e na venda de uma mercadoria, que é a força de trabalho. Perante a lei, nós aparecemos todos como proprietários ou proprietárias no capitalismo. A gente é formalmente, na forma da lei, todo mundo igual. Mas essa igualdade é o que garante que seja justo dentro dessa sociedade, que eu venda aquilo do qual eu sou proprietária, que é a minha própria força de trabalho. E com isso eu vou produzir mais-valia, e como a mais-valia foi produzida a partir de algo que eu vendi, esse algo que eu vendi não é mais meu, né? Então, pertence a quem comprou, que é o meu patrão, certo? É uma relação de compra e venda. Percebam que a igualdade formal, ela é fundamental para a reprodução da desigualdade real. Né? Essa relação de igualdade formal, ela é fundamental para que se reproduza a relação de compra e venda da força de trabalho. Né? Ela é fundamental para uma concepção meritocrática, para dizer somos todos iguais, então cada um, né, tem o mérito no que conquistar e está tudo certo. Tá? A fraternidade também, que seria o outro ideal aí, ela também está mediada pela mercantilização no capitalismo, né? Não existe fraternidade que não tenha base na propriedade, que não tenha base na mercantilização, no valor de troca, né? A mercantilização subverte todas as nossas relações sociais. Subverte as relações de amizade, as relações afetivo-sexuais, né? Não são só as relações econômicas entendidas dentro da caixinha burguesa do que é economia, né? Então, isso é uma contradição do socialismo como corrente político-filosófica. Tá? Porque ele vai nascer da radicalização da Revolução Burguesa e desse confronto entre quem, durante o processo da Revolução Burguesa, estava defendendo de verdade liberdade, igualdade e fraternidade, estava defendendo de verdade esses ideais, e ver que no processo, né, é uma diferença entre projeto e processo, percebem? Que é a mesma relação que eu estava colocando entre teoria e prática. Vão perceber que no processo histórico, esse projeto não consegue se dar de fato, né? E aí vão radicalizar essas bandeiras, defendendo, então, digamos, uma igualdade radical, uma liberdade radical, uma fraternidade radical, tá? Alguns dos socialistas mais famosos da história, né, são todos homens brancos, justamente por isso ficaram famosos, né?
o Fourier, o Saint-Simon, o Owen, né, são os pais de algumas noções que estão presentes até hoje, né, dentro da própria esquerda, né? Então, por exemplo, o Fourier é o grande pai da noção de cooperativismo, né, que pode ser uma noção muito fértil para a luta se ela estiver associada a uma compreensão do que é a sociedade capitalista e estiver associada a uma luta anticapitalista, mas pode ser também algo que só reproduz a nossa sociedade, né, porque reproduz a mercantilização de outra maneira, né? A cooperativa também produz mercadorias, né, para sobreviver, também precisa produzir mercadorias. Então, também vai estar limitada na sua forma de existência por essa mercantilização. A gente... Marina, pode falar. Esses teóricos que você citou, esses três por enquanto, é o que o Marx dizia também de socialismo utópico, porque eu vi que também tem uma pergunta que chegou um pouco nesse sentido. Então, se é socialismo utópico, esses a gente deve acolher ou tem que deixar um pouco para lá? Né? Como que a gente dinamiza isso? Na minha opinião, a gente deve acolher e superar. A gente deve aprender deles e superar. Né? Esses são exatamente os filósofos que o Marx vai chamar de socialismo utópico, né? E tem outros que não entraram, né? Outros e outras que não entraram para a história tão famosamente, né? Mas que eu acho que é muito importante a gente conhecer, porque foram, inclusive, fundamentais para o surgimento do marxismo como radicalização desse socialismo utópico, tá? Que daí a gente vai chegar aí. Por exemplo, o Toussaint de Louverture, né, na Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi fundamental para radicalizar a Revolução Francesa. E é algo que normalmente a gente não fala. Né? Uma revolução feita por pessoas escravizadas, escravizados, na América Latina, né? A primeira revolução de escravizados na história, e um dos primeiros processos de independência, né, é o primeiro da América Latina, um dos primeiros da América, teve só o dos Estados Unidos antes, e isso confronta muito as revoluções burguesas, né, porque todos esses revolucionários franceses estavam lá defendendo, né, igualdade, liberdade e fraternidade, sendo que a França tinha colônias, né, e sustentava a escravização. Então, que esses escravizados e escravizadas cheguem e falem, bom, beleza, vocês estão aprovando isso aí para a França, então eu quero também, né? Também quero ser considerado igual perante a lei. É muito importante, né? E vai radicalizar esse processo liberal, construindo o que viria a ser uma corrente socialista, tá? Que é mais radical do que o liberalismo burguês, mas tem, então, as suas raízes no liberalismo burguês, e essa contradição segue presente no socialismo, inclusive científico, até hoje, segue presente no nosso socialismo, porque muitas vezes a gente defende ideais burgueses sem perceber, né? Por isso que a gente precisa, na minha opinião, acolher e superar, né? Porque quando eu defendo igualdade, ou quando eu defendo liberdade, só assim, eu estou defendendo igualdade em abstrato, eu estou defendendo liberdade em abstrato. Né? Então, os socialistas, o tópico a gente pode dizer que são socialistas não marxistas, mas que para superar a gente tem que fazer uma análise marxista. Exatamente. Perfeito. É isso. É isso. Então, vai surgir, no meio do século XIX, uma corrente socialista que vai criticar esses socialistas utópicos, vai chamar eles de utópicos, no sentido, não que utopia não seja algo bom de ter, mas no sentido da coisa que nunca pode chegar a ser construída mesmo, que é um ideal bonito, mas que nunca vai chegar... a França ainda tem colônias, exatamente, né? Então, no sentido de que nunca vai chegar a ser construído de fato, porque não parte de uma análise materialista da realidade, não entende quais são as contradições que estão realmente colocadas. Então, por exemplo, para eu aumentar a igualdade real na nossa sociedade, eu preciso de direitos desiguais. Né? O Marx fala isso bastante num texto dele que chama Crítica ao Programa de Gotha, que é um texto muito importante de ler, fica a sugestão aí para esse debate que a gente está fazendo, né, de que os direitos iguais na sociedade capitalista, eles só reproduzem as desigualdades. Né? Por exemplo, cotas é o quê? É direito desigual, é ação afirmativa. Né? Se a gente não reconhece que a sociedade é desigual, então, mesmo para conseguir avançar dentro de uma sociedade capitalista, não é a liberdade em abstrato ou a igualdade em abstrato que a gente tem que defender.
né? Porém, está colocada essa problemática para a gente enquanto classe trabalhadora, porque nem o reconhecimento formal, acho que não exatamente isso, Fê, que a gente nunca vai ter liberdade enquanto o capitalismo existir, mas vou terminar essa frase, e se puder deixar essa pergunta aí, vou passar para ela, porque acho que é bem importante, tá? O que eu estava falando agora? Eu estava falando que... me perdi. Vou passar para a pergunta da Fê e daí volto. Já eu me acho, mas podem seguir projetando as perguntas que eu gosto, tá? Fica mais legal, fica mais dinâmico, e para mim também é mais legal, porque, como disse o Peterson, eu não sou youtuber, eu sou professora e eu preciso dialogar enquanto eu estou falando. Eu não consigo falar só para a câmera, tá? Então, a gente tem liberdade. Não dá para dizer que a gente não tem liberdade, porque imaginar que a gente só vai ter liberdade enquanto depois que o capitalismo deixar de existir, é também, de alguma maneira, imaginar uma liberdade em abstrato, né? Existe liberdade na nossa sociedade, né? E é claro que um trabalhador ou uma trabalhadora assalariado tem um grau maior de liberdade do que uma trabalhadora ou um trabalhador escravizado, né? Existe liberdade na própria forma da praxis humana, né? Que a gente imagina coisas a serem feitas e a gente faz, né? A gente pode conseguir fazer do jeito que a gente imaginou ou não, mas existe liberdade nessa capacidade humana de construção do novo, que inclusive nos diferencia de todos os outros animais. Só que justamente porque existe, ela é sempre historicamente determinada, porque ela existe historicamente. Ela é sempre circunstanciada, e as circunstâncias nas quais existe liberdade na sociedade capitalista são circunstâncias que reproduzem necessariamente a exploração. Então, em que sentido que o Marx e o Engels vão falar de reino da necessidade e reino da liberdade, né? Que tem um pouco a ver com isso que a Fernanda perguntou, né? De uma liberdade maior, né? Se a gente conseguir superar o capitalismo. É nesse sentido que as circunstâncias históricas dessa liberdade humana vão ser outras. E vão ser outras porque a gente pode vir a construir uma sociedade que não tenha como determinação mais essencial a mercantilização e que não tenha o lucro como determinação fundamental de tudo que existe. Né? A gente pode colocar, por exemplo, a necessidade social como determinação do que vai ser produzido ou não. E isso implica um grau muito maior de liberdade do que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que seria errado a gente dizer que hoje não existe liberdade nenhuma. Existe, historicamente determinada, assim como a que a gente pode vir a construir também. Isso é bem importante até para a gente entender as contradições dos processos revolucionários, né? Porque não existe processo puro, né? Processo ideal. Isso é idealista também, né? Todos os processos revolucionários têm contradições. E essas contradições são históricas, e a gente precisa tentar fazer o melhor que a gente conseguir dentro delas, né? Ô, Marina, é como se a gente tivesse liberdade para criar, mas não para produzir. Um pouco isso. Então, ela existe, mas tem certos limites. Ela sempre tem limites, né? A gente tem liberdade para criar, a gente não tem liberdade para determinar o que vai ser produzido, vamos dizer assim. A gente tem alguma liberdade para produzir também, porque criar é produzir de alguma maneira, né? Então, acho que a gente tem liberdade tanto para criar quanto para produzir, mas dentro de limites muito grandes. Quais são esses? O fato de que a classe trabalhadora não é proprietária dos meios de produção. Esse é o limite. Né? Então, a classe trabalhadora não controla o processo produtivo da sua própria vida. Não controla o processo produtivo no qual ela mesma está inserida. Se a gente for pensar, por exemplo, transformações das relações de trabalho, acho que é um exemplo legal para dialogar com isso que o Peterson colocou agora, né? Que é um decepamento cada vez maior dessa capacidade de criação humana dentro do capitalismo, né? Cada vez menos a trabalhadora ou o trabalhador que está trabalhando tem controle sobre o processo produtivo que ela mesma ou ele mesmo está realizando. Né? Isso é uma restrição muito grande da nossa liberdade. Né? E a gente pode pensar também, né? Eu estou falando da base disso tudo, mas a gente pode pensar, inclusive, em liberdade física, né? O caráter genocida, o caráter penal do Estado capitalista, racializado também. Por que que é necessário isso? Por que que isso não é algo que dá para a gente tirar do Estado capitalista? Porque é necessário obrigar a classe trabalhadora a respeitar a propriedade privada.
justamente porque a gente é restringido da nossa liberdade o tempo todo, né? Eu até dei o exemplo outro dia numa aula de um poema que eu vi, inclusive aí em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? E há muitos anos eu estava no trem, enquanto eu morava em São Paulo ainda, e vi um menino, né, poeta de trem, ele fez um poema para uma coxinha. E era um poema muito bonito, porque ele estava falando de como ele estava com fome e de como ele via a coxinha e se apaixonava pela coxinha. E a única coisa que separava ele da coxinha era o vidro da lanchonete, né? O vidro de onde a coxinha estava guardada. E daí ele começava a falar de como era frágil aquele vidro, como ele poderia quebrar aquele vidro, né? E um poema muito bonito, eu não lembro exatamente porque faz muitos anos, mas muito bonito. E o que separa a gente da coxinha, na verdade? Não é só o vidro, é o Estado capitalista, né? Porque se você quebra o vidro, você vai preso. Então, é necessária a coerção, é necessário o caráter genocida, o caráter penal do nosso Estado, né, para garantir que a população respeite a propriedade privada. A Adriana está falando, o capitalismo, em especial o liberal, com mínimo de regulação estatal, vem trazer liberdade para as pessoas. Isso existe? É exatamente essa contradição que eu estou colocando, Adriana, que existe alguma liberdade, claro que existe, mas ela é sempre historicamente determinada, dentro dos limites do capitalismo. Então, acho que é legal colocar isso que você falou, capitalismo liberal, fazer uma distinção aqui, que também poderia ser tema de toda uma outra live, mas eu quero colocar para todo mundo, né, poder anotá-la, pensar nela em algum outro momento e tal, né? Que a gente fala, no uso corrente, no dia a dia, a gente fala de liberalismo como meio que sinônimo de neoliberalismo, como uma forma específica de reprodução capitalista, né? Um tipo de capitalismo. Só que, na verdade, o liberalismo, também como corrente político-filosófica, é muito mais amplo do que isso. Tanto o desenvolvimentismo quanto o neoliberalismo são liberais, do ponto de vista político. Tá? Porque os fundamentos do liberalismo são precisamente a propriedade privada, a igualdade formal, a noção abstrata de liberdade e a defesa de uma fraternidade impossível nessas condições. Né? Isso é o fundamento do liberalismo. E um Estado desenvolvimentista, porém capitalista, mantém tudo isso. Então, é importante para a gente pensar nos limites do desenvolvimentismo também, né? Nos limites dos pactos de conciliação de classe, né? Às vezes a gente critica como se isso fosse sair do liberalismo, mas não sai. São concepções que também são liberais, né? E por isso mesmo, muitas vezes, quando são exitosas, caem, né? Porque aí a gente perde a nossa capacidade organizativa enquanto classe, para além, né, do liberalismo. A gente perde a nossa capacidade de radicalizar essas próprias bandeiras, e aí se torna desnecessário para a própria classe dominante fazer as concessões que estava fazendo para a gente, né? Se a gente perde a nossa capacidade de organização. Mas acho que é algo importante de pensar em termos de teoria política, em termos de ciência política, essa diferença entre liberalismo nesse sentido restrito, né, contraposto ao desenvolvimentismo, e liberalismo realmente como corrente político-filosófica principal da sociedade capitalista. Tá? E nesse sentido, todas as correntes burguesas são liberais. Todas, sem exceção. Tá? Então, repito, isso sim está presente como contradição na esquerda, porque a gente existe. É a mesma coisa que eu estava falando sobre a liberdade, né? A liberdade existe, então está historicamente determinada, historicamente circunstanciada. A gente também existe, a esquerda também existe, nessa sociedade, né? Então, é claro que esses valores vão fazer parte também da própria formação da esquerda, não só historicamente, como eu disse, né, que o socialismo vai surgir desses ideais burgueses mais radicalizados, né, como na nossa reprodução cotidiana. Por quê? Lembrei o que eu ia falar antes. Qual é a maldade maior da coisa, a maior crueldade, eu acho? Que o capitalismo, ele não permite sequer que a igualdade formal exista de fato, né? Então, a gente está numa permanente luta pelo reconhecimento de direitos formais. Né? O reconhecimento do direito de ir à universidade, o reconhecimento do direito a votar, o reconhecimento, né? E aí, dialogando com essa pergunta da Adriana que foi feita agora sobre a liberdade, eu queria dar o exemplo da Estátua da Liberdade. Né? Vejam que construção
terrível, né? Que construção terrível, que a gente é convencido de que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos garantiram o fim do nazismo, que os Estados Unidos são os grandes defensores da liberdade no mundo, né? Sequer a vitória na Segunda Guerra Mundial é verdadeira, né? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Os Estados Unidos entraram na guerra tarde, lutaram num território pequeno, e não foram os Estados Unidos que lutaram na frente principal, né, contra o nazismo, não foram os Estados Unidos que tomaram o Reichstag, que depuseram o Hitler, que fizeram o Hitler se suicidar, não foi o exército dos Estados Unidos, nem o inglês, nem o francês, né, foi o exército soviético. Aonde os Estados Unidos lutaram de fato foi no Pacífico, né, contra o Japão, e aí a gente poderia entender isso dentro da chave do colonialismo, porque a guerra já tinha acabado, a guerra só continuou porque os Estados Unidos queriam devolver as colônias britânicas para a Inglaterra, porque podiam ter deixado tudo lá com o Japão, né? Sei lá, todos aqueles territórios não eram territórios independentes antes, né? E foram devolvidos à Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é realmente muito cruel, né? E se a gente pensar esse país da liberdade, né, que se defendia durante a Guerra Fria, né, em contraposição ao campo socialista, como a terra da liberdade no mundo, né, tinha legislação de apartheid racial até a década de 60, né? Quem não conhece, por favor, busque as leis Jim Crow. Se alguém puder até escrever aí embaixo, Jim Crow, eu acho que é importante conhecer. Jim é J-I-M, né? Crow, C-R-O-W. Procurem, né? Que são as leis que vinham desde a época colonial dos Estados Unidos, né? E vão permanecer até a década de 60, que impediam que uma pessoa negra ocupasse o mesmo espaço físico que uma pessoa branca, né? Enquanto os Estados Unidos estavam lá defendendo que são, né, Hollywood a toda, viva a liberdade. Então, repito, não é que a liberdade não existe, é que ela é historicamente circunstanciada e que, ideologicamente, na nossa sociedade, a gente tem uma noção abstrata de liberdade como se ela não fosse historicamente circunstanciada. E aí a gente acaba caindo numa noção burguesa de liberdade, né? Numa noção que acaba, historicamente, uma noção que foi funcional para a reprodução das desigualdades e para as opressões, né? Foi funcional para a exploração da classe trabalhadora, foi funcional, por exemplo, para a manutenção da divisão racial do trabalho nos Estados Unidos, né? E aqui também, né? A gente poderia fazer a relação com o Brasil com o mito da democracia racial, por exemplo, né? Também é uma noção abstrata de liberdade, né? Então, pois bem, vamos então chegar no marxismo e no socialismo. Obrigada, companheiro. Vamos chegar, então, no marxismo, né? O marxismo, então, ele vai surgir dentro desse caldo na Europa. Eu não acho o marxismo eurocêntrico. Isso também é todo um debate que poderia ser feito, toda uma live possível, né? Estou dando várias referências, porque isso daqui é né, uma atividade de formação para quem estiver anotando, né? Uma referência legal sobre marxismo e eurocentrismo é um autor argentino que chama Néstor Cohen. Ele é meio misógino, tá? Como a maior parte dos homens, mas ele tem uma obra incrível, né? Cohen escreve K-O-H-A-N de navio. E ele tem... ele estuda isso, né? E ele tem ajudado a fazer várias antologias marxistas que foram publicadas na Bolívia, né, que foi um processo de transição revolucionária com uma matriz indígena muito grande, né, sobre colonialismo e marxismo, né, acho que ele tem vários vídeos didáticos sobre isso que são legais, acho que é legal em termos de formação, né, e a gente poderia pegar também, por exemplo, Angela Davis, maravilhosa, né, só que ela não está debatendo exatamente isso, ela faz uma análise marxista muito anticolonial, né, mas ela não está debatendo precisamente a relação entre eurocentrismo e marxismo, mas sim o marxismo surge na Europa. Na minha opinião, não é possível, minha opinião pessoal, não é possível a gente fazer um processo efetivo de combate da colonialidade sem uma perspectiva marxista. Justamente porque a gente precisa entender a relação entre colonialismo e capitalismo.
né? O racismo surge com o capitalismo, a binária generificação capitalista é específica e só existe no capitalismo, e a gente precisa entender a relação da divisão racial do trabalho, da divisão binária generificada do trabalho, da divisão territorial do trabalho, como dimensões da divisão social do trabalho capitalista, e é só num processo de superação do capitalismo que a gente vai conseguir superar elas, né? Mas sim, existiu na história também, se a gente está falando que isso é uma corrente político-filosófica, enquanto teoria, o marxismo também tem uma história, né? E sim, existiu na história do marxismo, existem ainda, né, correntes que são eurocêntricas, que não reconhecem, que são dogmáticas, né, que não entendem o papel da divisão racial do trabalho, da divisão sexual do trabalho na reprodução capitalista. Agora, eu, pessoalmente, eu não conheço perspectiva melhor para analisar isso do que a perspectiva marxista, e eu acho ela absolutamente fundamental, tá? Então, vai surgir sim na Europa, embora não seja eurocêntrica, na minha opinião, tá? E surge da luta dos trabalhadores europeus, e dentro dessa radicalização do socialismo, e aí, então, o Marx e o Engels, eles vão passar a fazer parte de uma organização que se chamava Liga dos Comunistas, que era uma organização principalmente de socialistas utópicos, né, que queriam fazer uma sociedade comunitária e sem exploração da classe trabalhadora na Europa. E dentro dos debates dessa Liga dos Comunistas, que se começa a perceber que era necessário entender o que define o capitalismo, porque não adianta a gente lutar contra um inimigo que a gente não conhece. Era necessário uma perspectiva mais materialista mesmo, né? Então, por exemplo, aqueles nomes que eu estava falando, né? Por exemplo, o Fourier, que eu falei das cooperativas, né? Ele vai defender cooperativas, sim, que ele chama de falansterios, são as cooperativas que ele defende. Mas não tinha a menor possibilidade de acabar com a exploração através daquilo, né? Porque são experiências localizadas, que não vão no fundo da coisa, né? Eu sempre dou um exemplo em sala de aula. Eu escolho normalmente um aluno homem e grande, né? E eu peço para ele vir para frente da sala e eu falo que a gente vai lutar, eu e ele, uma luta física mesmo, né? E aí eu pergunto quem a galera acha que vai ganhar a luta, né? Eu tento escolher o maior aluno que tenha na sala para lutar comigo. E é claro que ninguém acha que sou eu que vou ganhar, né? E daí a gente começa a debater o que eu poderia fazer para ganhar, né? Eu preciso estudar o inimigo, né? Eu preciso entender onde bater. Não adianta eu ficar dando chute na canela ali, né, do inimigo, né? Porque o inimigo não vai cair. Eu preciso entender onde é a boca do estômago, né? Eu preciso entender como bater na garganta. Eu preciso, de repente, saber que esse cara alguma vez torceu o pé e pegar justo no pé que ele torceu. Enfim, eu preciso entender a realidade como ela é. Não a partir de uma idealização da realidade em abstrato, mas tentar realmente tomar essa coisa da prática como fundamento da teoria de maneira também muito radical. E na época do Marx e do Engels, isso estava muito relacionado a uma concepção científica, né? Estava muito relacionado o materialismo estava muito relacionado a uma concepção científica, porque é a época que as revoluções burguesas, precisamente, estavam propondo entender cientificamente a realidade, né? Então, eu preciso, sei lá, de uma formulação sobre a lei da gravidade para entender por que as coisas caem, né? E isso tem bastante a ver com a época deles, mas não é um nome muito legal, eu acho, socialismo científico, porque a gente associa justamente com a concepção burguesa de ciência, que é muito limitada e que não é nada materialista. O que o Marx e o Engels propõem vai muito além da concepção da ciência burguesa. Inclusive porque a ciência burguesa não reconhece essa relação entre teoria e prática que eu estava falando, ela se coloca como isenta, ela se coloca como sujeito do conhecimento científico imparcial em relação ao seu objeto, né? Então, não entende o contexto histórico no qual a própria ciência é formulada e os interesses que estão por trás da formulação científica. Essas contradições da ciência burguesa, elas são inclusive base material das fake news, né, são base material da pós-verdade, né, porque tem tanto furo, né, tem tantas coisas para atacar essa ciência burguesa, que muitas vezes uma concepção, inclusive pior, né, que é a concepção negacionista, vai se pegar nesses furos para atacá-la, né, e é porque, de fato, a ciência burguesa tem contradições. Então,
Eu, pessoalmente, não gosto muito de denominar como socialismo científico, porque eu acho que causa essa confusão, né, de um socialismo que seria científico sob essa concepção da ciência burguesa. Eu denomino como socialismo materialista histórico-dialético, tá? Que eu acho que é melhor. Mas tem um texto famoso do Engels, né, que se chama Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, que ele vai contar um pouco essa história que eu estou contando, e vai falar, então, como o que eles estão propondo, né, que eles mesmos vão denominar como uma concepção materialista da história, esse é o termo que eles usam, o que eles estão propondo tem uma raiz no socialismo, mas aprende dele, que é o que o companheiro estava falando, né, reconhece, aprende dele e supera, porque junta a esses ideais socialistas que já existiam uma concepção materialista histórico-dialética que vai propor entender a realidade capitalista nas suas sobredeterminações. Então é isso. Não importa que eu não gosto que seja tudo mercantilizado. Eu preciso entender o que é mercantilização. Porque se eu não entender, eu nunca vou conseguir superar. Né? Então, essa concepção materialista é o pulo do gato. Tá? Isso é o pulo do gato. E a partir daí vai surgir, então, um socialismo marxista, que é um socialismo materialista histórico-dialético. Perfeito. Com essa pergunta da Renata, da diferença entre socialismo e comunismo, eu posso passar a debater o outro eixo que eu ia falar, que eu ia debater, que é o socialismo como modo de produção. Tá? Surge aí essa diferença, mas existe também como concepção político-filosófica, mas já chego aí. Então, entendemos de onde vem o marxismo, certo? Tem várias formulações de que o marxismo teria 3 fontes, né? Tem um texto muito famoso também do Lenin, que se chama As 3 Fontes e as 3 Partes Constitutivas do materialismo dialético, ou do materialismo histórico, ou de ambos, não lembro agora. Essa separação também é ruim, tá? É histórico-dialético. Mas esse texto dele é um panfleto, assim, de agitação, né? Não é um texto teórico profundo, e não está muito bom também a gente falar que o marxismo tem só 3 fontes, ele tem muitas, tá? Mas essas 3 fontes seriam, então, esse socialismo utópico, a economia política inglesa, principalmente, que é a teoria econômica burguesa, porque é daí que o Marx e o Engels vão partir para fazer a crítica deles, né? O Capital, ele tem um subtítulo, né? Ele se chama O Capital, 2 pontos, crítica da economia política, tá? Então, eles estão fazendo a crítica dessa teoria econômica burguesa, né? E a filosofia alemã, que era uma filosofia dialética, mas idealista, tá? Então, esses seriam os 3 campos principais que eles vão aprender e superar, tá? Nesse sentido que eu estava falando. E a partir do momento que surge essa concepção materialista histórico-dialética na luta de classes na Europa, ela vai passar a ocupar cada vez mais espaço, né? Então, a partir da Liga dos Comunistas, vai surgir uma outra organização, que foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, que é conhecida também como Primeira Internacional. Né? E houve uma disputa grande entre essas distintas concepções dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores. E a concepção materialista histórico-dialética passou a ser hegemônica lá dentro. Antes não era. Tá? O manifesto do Partido Comunista, ele era o manifesto da Liga dos Comunistas. Tá? Ele foi o documento que o Marx e o Engels escreveram para essa organização na qual eles militavam. Era tipo a carta de princípios que a gente tem nos partidos hoje, é o manifesto do Partido Comunista, ele é um manifesto partidário, tá? da Liga dos Comunistas, mas que vai defender toda uma nova concepção. Em 1848, né, isso estava surgindo, teve várias revoltas lá na Europa, isso estava surgindo, ainda não tomou tanto corpo, né, e vai tomar corpo principalmente nas disputas em 1871, que é a Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa de tomada do poder pela classe trabalhadora na Europa. Tá? Foi a Comuna de Paris. Eles tomaram a cidade de Paris e permaneceram mais de 3 meses no poder. Foi uma tentativa linda, né, porém muito utópica, porque não atacou o principal do capitalismo. A partir da Comuna de Paris, surge um debate grande sobre o que fazer, então, quando se toma o poder.
Porque não basta só tomar o poder, né? A Comuna de Paris a Comuna de Paris tomou o poder pelas armas, gente, tomou o poder mesmo, né? E literalmente, assim, tipo, botou o exército para fora, fez barricada, manteve a cidade, tudo isso. Só que, por exemplo, não nacionalizou os bancos, né? Tinha lá como fazer, porque não entendia a importância de fazer isso, né? Então, vai começar a ser formulado a concepção do socialismo como uma transição necessária para construir essa sociedade comunista. O que é a sociedade comunista? Era a sociedade que vinha lá desde os socialistas utópicos, eles defendiam o comunismo. Obrigada, companheiro, está sendo maravilhoso isso aí. Eles defendiam o comunismo. O que seria o comunismo? O comunismo é uma sociedade sem classes sociais. Uma sociedade na qual a reprodução da vida é comunitária, né? Na qual os meios de produção não são privados e a gente reproduz a vida de maneira comunitária. Só que, como que você chega nisso, né? E aí, a partir dessa concepção materialista histórico-dialética, vai chegando à conclusão de que é necessário ter o poder para acabar com as classes sociais, é necessário socializar os meios de produção para acabar com as classes sociais. E aí, nessa crítica ao programa de Gotha, que é o texto que eu já falei, o Marx vai falar sobre uma fase inferior e uma fase superior do comunismo. Tá? Essa fase inferior do comunismo seria uma fase de transição, na qual ainda existem classes sociais, só que a classe social que está no poder é o proletariado, não a burguesia. Então, seria tomar o poder, seria mais ou menos análogo ao que a burguesia fez na Revolução Burguesa, né? Que tomou o poder, né? Mas não acabou com as classes sociais. E aí, isso seria necessário para a gente poder, de fato, ter uma sociedade sem classes, porque não dá para a gente construir uma sociedade sem classes diretamente a partir da sociedade que a gente vive hoje. Porque existe a propriedade dos meios de produção que reproduz as classes sociais, né? Não dá para eu querer decretar, olha o quanto seria idealista isso, decretar o fim das classes sociais. Classe social não acaba por decreto, né? Então, é necessário ter o poder do Estado para construir uma outra forma de sociabilidade, uma outra forma de reprodução da vida, para que a gente possa ir extinguindo as classes sociais, né? Quem vai formular mais sobre isso depois é o primeiro processo revolucionário que, de fato, né, fez uma revolução socialista, que é a Revolução Soviética. E o Lenin escreve um texto sobre isso, que se chama O Estado e a Revolução. E nesse texto, ele vai defender, então, que o proletariado, a classe trabalhadora, precisa tomar o poder e extinguir as formas de dominação burguesa, né? Que a gente precisa desconstruir o Estado burguês, que não dá para a gente ganhar, seria mais ou menos querer ganhar jogando no campo do adversário, com os uniformes do adversário, com a bola do adversário e com um juiz que é contratado pelo adversário. Não dá, né? A gente precisa tomar esse campo para a gente, né? A gente precisa disputar no nosso campo, né? E que a partir do momento que a gente muda a forma da sociabilidade, que a gente muda as regras do jogo, né, que a gente consegue organizar a produção social não em função do lucro, não em função da mercantilização, não em função da propriedade privada, mas sim em função das necessidades sociais coletivas, é aí sim que a gente cria base material para acabar com as classes sociais, né, que elas não podem acabar idealistamente por decreto. Então, aí sim pode começar um processo de extinção gradual das classes sociais, né? Mas que a gente precisa construir essa base material que possibilite, né? Não dá para querer acabar com as classes sociais de uma hora para outra dentro da sociedade capitalista. Então, a partir desses processos revolucionários, vai surgir, portanto, a concepção do socialismo como um novo modo de produção, um novo modo de reprodução da vida humana, uma nova forma de sociabilidade, não só como uma corrente política, mas como uma construção material de uma nova forma de vida mesmo, né, que tenha como objetivo e como contradições principais outras contradições. Aqui também a gente poderia ter uma live só sobre isso, né, mas rapidamente, para quem está anotando, o que é um modo de produção, que a gente precisa entender isso para entender o que eu estou falando, né, o que é um modo de produção.
Um modo de produção, ele é a forma pela qual a gente reproduz individual e coletivamente a nossa vida numa determinada época histórica. Tá? Sou batedor de lajes, suas lives me ajudam muito a sair da alienação. Ah, Ricardo, obrigada. Estamos juntos, juntíssimos, somos muito mais fortes juntos, sem a menor dúvida. Porque um dos elementos fundamentais do capitalismo é a propriedade privada e, portanto, nos coloca um contra o outro, né? Uma contra a outra. Né? Obrigada, gente, também adoro estar aqui. Mas nos coloca uma contra a outra como interesse imediato mesmo, porque o meu interesse imediato é manter o meu emprego, né? E para manter o meu emprego eu vou concorrer com outros trabalhadores. Então, existe uma materialidade da concorrência entre os trabalhadores e essa ideologia não é algo que é imposto de fora para dentro por alguém que usa a gente como marionete, né? Tem base material também. Então, esse individualismo, ele aparece nos interesses imediatos da classe trabalhadora, né? Por isso que a classe trabalhadora em períodos de crise, como agora, pode ficar conservadora, por exemplo. Porque quer conservar o... Marina, só para quem está anotando, eu vou pedir para você repetir a definição que você deu sobre o que é modo de produção. Perfeito. Modo de produção é a forma pela qual a gente reproduz as nossas vidas individual e coletivamente numa determinada época histórica. Tá? Fazendo essa relação, né, com o que eu estava falando agora, um determinado modo de produção, ele sempre é caracterizado por relações sociais específicas daquela época histórica, tá? Que é o que o Marx e o Engels vão chamar de relações sociais de produção. No capitalismo, quais são as relações sociais específicas? É a mercantilização de tudo, inclusive da nossa própria força de trabalho, que é a base material do individualismo que eu estava falando, tá? E a base material do próprio liberalismo, certo? Como corrente político-filosófica que eu estava falando antes também, tá? Então, um determinado modo de produção, ele está sempre relacionado a relações sociais, que são relações de produção da nossa vida, né? São as relações pelas quais a gente reproduz a nossa própria vida. Isso parece muito conceitual, eu falando assim, mas não é nada conceitual, é bem fácil de entender. É aquilo que eu falei da água, por exemplo. Para eu me manter viva, como eu reproduzo individualmente a minha vida? É comprando coisas. Para eu me manter viva, eu preciso comprar e consumir mercadorias. Tá? É isso que vai determinar a reprodução das relações de produção na nossa época. Tá? Então, como que o socialismo, enquanto modo de produção, poderia superar a divisão racial binária generificada do trabalho? Samantha pergunta. Vou guardar essa pergunta aqui entre parênteses, já falo dela, tá? Muito importante essa pergunta. Vou só falar um pouquinho antes, mais do que é socialismo, para daí dar para entender como que poderia contribuir para essa superação, tá? Fundamental essa pergunta. Então, as relações de produção, elas são as relações que a gente estabelece com outros seres humanos para a reprodução das nossas próprias vidas. E no capitalismo, elas são relações de compra e venda. Elas são relações de produção, né, circulação e consumo de mercadorias. Ao ponto de que eu preciso transformar minha própria capacidade de trabalhar, minha própria força de trabalho numa mercadoria também para conseguir sobreviver. Senão, eu não tenho dinheiro para comprar as coisas que eu preciso para sobreviver, tá? Então, isso é relações sociais de produção. Existem outros modos de produção, né? Uma comunidade indígena, por exemplo, vai ter um modo de produção comunitário, não mercantilizado, né, baseado na comunidade, né, o feudalismo na Europa é outro modo de produção, né, que não estava baseado na compra e na venda da força de trabalho, e sim na servidão, né, na relação que a gente não teria como aprofundar aqui também como era agora, mas é exploração também, mas é outro tipo de exploração, percebem? É outra forma de exploração, tá? E é por isso que é importante a gente entender, por exemplo, a relação entre racismo e capitalismo. Porque a escravização colonial é diferente de todas as outras formas históricas de escravização. E é a primeira e única que é baseada em classificar as pessoas por cor da pele, né? E ela vai surgir para a produção de mercadorias. Então, para que as pessoas eram escravizadas? Para produzir mercadorias que iam ser vendidas na Europa, né?
Então, ela surge nesse processo de surgimento do próprio capitalismo e de surgimento da mercantilização como forma principal de reprodução das vidas humanas, né? Então, na nossa sobrevivência, a gente transforma a realidade, né, com liberdade, teleologia, aquilo que eu estava falando, né, mas sempre de acordo com o que existe, né, sempre com base numa realidade que existe. E ao transformar a realidade, a gente se transforma, porque a gente também é parte da realidade. Isso é o que o Marx e o Engels vão chamar de desenvolvimento das forças produtivas. Tá? Então, dei 3 conceitos aqui: modo de produção, relações sociais de produção, tá? Que é a forma, né, das relações para essa reprodução da vida, a forma prioritária dessas relações numa determinada época histórica. E o terceiro conceito é desenvolvimento das forças produtivas, tá? Que é o quê? É o metabolismo, é essa relação orgânica entre seres humanos e a realidade ao nosso redor, tá? É a transformação continuada da realidade para a sobrevivência humana, através da qual a gente também se transforma, porque a gente é parte da realidade, tá? Então, não existe essa transformação em abstrato, ela vai se dar só em condições historicamente existentes. Então, o desenvolvimento das forças produtivas, ele sempre se dá sob determinadas relações sociais de produção, tá? E essa relação configura um modo de produção particular. Então, vou dar um exemplo concreto aqui para dar para a gente pensar. Vacina da Covid. Tá? Para a sobrevivência humana, seria maneiro, né, a gente ter vacina da Covid. Só que a gente vê como ela é historicamente limitada, historicamente circunstanciada pelas relações de produção, porque ela é uma mercadoria. Ela só vai ser desenvolvida enquanto mercadoria. Então, a gente está aí com esse problema, por exemplo, no Brasil, de que a gente tem 2 vacinas sendo testadas aqui, né, que é a inglesa e a chinesa, né, e essas vacinas, como estão sendo testadas aqui, infelizmente, porque só estão sendo testadas aqui porque a gente é um dos principais epicentros do mundo, né, só por isso. Mas como estão sendo testadas aqui, talvez a gente consiga alguma transferência tecnológica, e se essas vacinas derem certo, a gente vai poder produzir elas aqui. Mas existe patente sobre vacina. Então, a que está mais avançada hoje em dia no mundo, né, são a chinesa e a russa, que são as vacinas mais avançadas hoje no mundo. A vacina russa, se for produzida na Rússia, o Brasil não tem nada a ver com isso. A gente não vai poder tomar vacina russa. Né, que, inclusive, isso é um monte de notícia hoje na mídia, né, de que essa vacina, já na fase de testes em seres humanos, está dando certo. Só que essa vacina russa não é para brasileiros, né? Então, por quê? Porque é um laboratório privado que desenvolve a vacina enquanto mercadoria. Né? Por que que a Covid mata tanto? Por causa das relações de produção capitalistas, porque a saúde é mercadoria. A gente não precisava ter o nível de letalidade que a gente tem, gente. Né? É um vírus que pode ser contido com água e sabão e com isolamento social. Se a gente tivesse uma sociedade não capitalista, né, em Cuba, por exemplo, e aí vão me mandar ir para Cuba agora, mas é isso, né? Em Cuba, por exemplo, a Covid não está matando tanto. No Vietnã, a Covid já foi erradicada, né? O Vietnã eu nem considero que seja uma sociedade socialista hoje, a China tampouco, tá? Cuba eu considero que ainda é. Mas existe ainda relações que vêm da construção histórica socialista que permitem que a saúde não seja mercadoria. Né? Então, você consegue ter isolamento social. A gente não tem condições, né? A gente tem um presidente que fala que o fim do isolamento vai salvar a economia, enquanto está piorando as condições da classe trabalhadora, porque não garante a renda mínima para que as pessoas possam ficar, de fato, isoladas, né? A resposta não é acabar com o isolamento, a resposta é garantir renda mínima, né? Então, é uma loucura. A gente vive numa sociedade muito doida, né? Que justamente circunstancia, restringe as nossas possibilidades de liberdade. Mas qualquer sociedade sempre circunstancia, só que as circunstâncias seriam outras, tá? Então, o que é o socialismo como modo de produção? Tá? Seria um modo de produção, né? Já entendemos o que é modo de produção, certo? Então, seria uma forma de reprodução da vida individual e coletiva, historicamente determinada, tá? Que esteja baseada em outras contradições principais. Então, a mercantilização não é mais a contradição principal. A contradição principal é a necessidade de satisfazer as necessidades coletivas.
tá? Então, pelo fato do capitalismo ser mercantilizado, dessa ser a relação de produção principal, o capitalismo tem uma contradição irresolvível, antagônica, que nunca vai ser superada dentro do capitalismo, que é a contradição entre produção cada vez mais coletiva, ou seja, todo mundo participa do processo produtivo, né? É cada vez maior a divisão social do trabalho, a gente está todo mundo aí cada vez fazendo tarefas mais específicas, tendo que vender nossa força de trabalho em piores condições, está todo mundo participando da produção de valor na nossa sociedade. Mas a apropriação é privada, a apropriação do valor, e cada vez mais privada. Por quê? A forma pela qual se dá a produção é com a venda da força de trabalho. Então, uma vez que eu vendi a força de trabalho para participar da produção, né, e para reproduzir minha própria vida individual, eu já vendi, não me pertence. Então, tudo que seja produzido não me pertence, pertence ao meu patrão. Então, necessariamente, no capitalismo, a contradição essencial é entre produção coletiva e apropriação privada. Porque os meios de produção são privados. Então, eu não posso ter controle sobre o processo de trabalho, porque eu não tenho os meios necessários para produzir, percebem? Mesmo que eu queira. Eu não consigo reproduzir individualmente a minha vida, né, sem estar subordinada ao meu patrão, que é dono dos meios de produção. Tá? E aí, é claro que existem várias relações aí no meio, né, e é muito mais complexo do que isso. É claro que existem serviços públicos, né, obrigada, compa. Tá maravilhoso isso. É claro que existem serviços públicos, mas são serviços públicos dentro dos limites do Estado capitalista, sempre nessa contradição entre mercadoria e direito, né? Então, tudo que a gente conquista como direito é conquista da luta da classe trabalhadora. E a gente precisa conquistar a duras penas, com muita luta, né? E sempre vai ser restringida pela mercantilização. E no momento que a gente enfraquece um pouquinho, a gente perde esses direitos, né? A gente tem ali na Constituição os direitos fundamentais sendo defendidos como direitos naturais, né, das pessoas humanas, mas não são naturais, são historicamente construídos, né? É ótimo que a gente tenha uma Constituição que reconheça isso, pelo menos no papel, mas isso é uma construção histórica, né? Então, dentro do capitalismo, tudo que a gente tem como direito é algo que a gente está roubando ao espaço de mercantilização, que a gente está restringindo a mercantilização. Só que não está no nosso poder fazer isso de maneira ampla, tá? Então, é necessário ter o poder de fato, é necessário tomar para a classe trabalhadora os meios de produção, para construir uma sociedade que não esteja baseada no lucro, tá? Isso seria construir um outro modo de sociabilidade, um outro modo de reprodução da vida, que é o que a gente chama de socialismo, entendido como modo de produção, tá? O socialismo é o paraíso na Terra? Não. O socialismo é um modo de produção, que também tem contradições, tá? Qual é a contradição fundamental do socialismo? A contradição fundamental do socialismo é entre produção material, produtividade, e consciência coletiva. Tá? Por quê? Porque é um modo de produção no qual ainda existem classes sociais, só que a classe trabalhadora é o proletariado que está no poder. Tá? E vem das contradições do capitalismo. Então, vamos imaginar que tudo que a nossa classe trabalhadora precisa é muita coisa, né? E às vezes a gente pensa que tomar o poder é a parte difícil. Não, não é. Essa é a parte fácil, relativamente. O difícil é o que a gente vai construir depois. Imaginem vocês que depois de tomar o poder, a gente precisa trocar todas as lâmpadas em todas as ruas, a gente precisa produzir a comida, a gente precisa superar, como disse a companheira, a divisão racial e binário generificada do trabalho, né? O difícil é o que vem depois. E esse que vem depois, ele tem uma contradição, porque a gente precisa produzir o suficiente para atender todas as necessidades humanas, né? Como imaginar o socialismo na nossa sociedade atual? Beleza, já vou juntar com outra pergunta que acho que foi a Renata mesmo que fez, da divisão racial e social binário generificada, né, para a gente já fechar isso e partir para as perguntas que até já tinham me sido apresentadas, né, mas, peraí, foi da Samantha, desculpa, não foi da Renata, beleza, então vou juntar essas duas perguntas e responder elas juntas, né. Mas ainda entendendo melhor o que é o socialismo, essa contradição central, né, essencial do socialismo,
está, então, no fato de que a gente precisa produzir o suficiente para atender todas as necessidades coletivas. Só que um processo de produção com alta produtividade, em geral, é alienante. Então, o fato de que a gente socialize os meios de produção nas mãos do Estado não significa necessariamente que a classe trabalhadora vai se sentir, de fato, dona dos meios de produção. Pode seguir existindo uma relação alienada com o trabalho. A gente precisa sempre estar tentando construir esse processo de desalienação, né? E eu digo para vocês, eu morei em Cuba, gente. E eu digo para vocês que é, de fato, muito diferente uma sociedade socialista. Assim, por mais que tenha contradições, o grau de consciência da população é outro, assim. É muito doido que as pessoas realmente se sentem, em muito maior medida, donas daquilo que elas produzem, sabe? As pessoas, é outra relação com o trabalho. Aqui a gente trabalha, na sociedade capitalista, a gente trabalha em grande medida porque a gente é obrigado, né? Numa sociedade socialista, eu realmente vi com esses olhos aqui, que a terra há de comer, muita gente trabalhando por consciência de que o trabalho é necessário para a sobrevivência coletiva, de que a gente está trabalhando para produzir tudo que existe, que isso é lindo, e realmente gostar de trabalhar e desfrutar o seu trabalho. Né? Então, são relações de vida diferentes, mas tem contradição também. Por isso, né, porque necessariamente para construir essa nova sociedade, a gente precisa socializar os meios de produção, e socializar os meios de produção não garante em si, não é automático isso. Socializar os meios de produção não garante um processo de consciência coletiva. Esse processo de consciência coletiva é uma construção histórica. E aí eu passo, então, para a pergunta da Samantha e da Renata, né? Como que a gente garante isso, né? Como imaginar o socialismo hoje em dia, como superar a divisão racial binária e generificada do trabalho? É com muita consciência do que a gente quer construir. É superando uma concepção dogmática que essencializa, né? Por exemplo, um socialismo que não reconheça que a divisão sexual binária e generificada ou a divisão racializada do trabalho existem, nunca vai poder contribuir para superá-las, né? Porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? Então, há coisas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, uma das maiores dimensões da divisão sexual binária e generificada do trabalho é o trabalho de cuidado não pago, né? Que somos as mulheres que fazemos. Essa também é uma das maiores dimensões da racialização, né? São as mulheres racializadas como não brancas. No Brasil, são as mulheres negras, né? Que vão realizar, em grande medida, a segunda, a terceira, a quarta jornada de trabalho, né? Então, isso é uma dimensão muito forte da exploração. Um Estado que pertence à classe trabalhadora pode reconhecer o trabalho reprodutivo como trabalho, pode valorizar o trabalho reprodutivo, pode ter comedores coletivos, pode ter um sistema de educação importante, pode ter a criação das crianças não baseada só na família mononuclear, né? Pode ter uma criação socializada das crianças, né? Um sistema que tenha um Estado na mão da classe trabalhadora pode atuar ativamente para que a população negra não seja desvalorizada em relação à população branca e não tenha acesso apenas a determinados ramos de reprodução da sua própria vida, né? E isso é absolutamente necessário, só que a gente precisa ter consciência de que essas são dimensões da divisão social do trabalho para poder construir esse processo, né? É necessário consciência coletiva. A contradição principal da construção do socialismo é o processo de construção de consciência coletiva, né? Porque ele é uma tentativa, isso que eu falei sobre a teleologia, o que a gente projeta no processo de trabalho individual, né? Se eu vou fazer essa vela, né? Eu projeto ela na minha cabeça, né? E o socialismo, ele quer reconhecer a teleologia como capacidade humana coletiva. Quer construir teleologia coletiva, controle coletivo sobre o processo de produção. Tá? Porém, a partir da sociedade capitalista. Então, isso sim tem contradições. Eu diria que os processos de construção socialista que a gente teve, né, eu reivindico eles todos. Tá? Eu não
eu não sou contra absolutamente nenhum processo de construção socialista da história, pessoalmente. Eu reivindico eles todos. Eu acho que eles fazem parte da minha história. Eu acho que eles são rechaçados justamente a partir dessa construção da Guerra Fria, né, que vai colocar uma perspectiva muito anticomunista no mundo. E eu acho que reivindicar os nossos processos de construção histórica não precisa significar achar que não houve contradições e que não houve problemas nesses processos, né? Se a gente for pensar as revoluções burguesas, por exemplo, a primeira revolução burguesa foi a Revolução Inglesa, em 1640. O último Estado feudal caiu na Primeira Guerra Mundial. São quase 300 anos de processo revolucionário burguês. Né? Os processos de revolução proletária são jovens no mundo. Eu sei que, para a perspectiva da idade nossa individual, né, tipo, parece que faz muito tempo, mas não faz nada em termos históricos, né? O campo socialista, a União Soviética caiu, tem nem 30 anos. 30 anos não é nada em termos da história. O tempo da nossa vida é diferente do tempo da história, né? E, às vezes, isso é muito difícil nos processos de construção política, porque a gente precisa construir coisas que talvez a gente não venha a ver, né? A gente precisa lutar, né? Eu pessoalmente, eu não acho que eu vou chegar a ver o fim da divisão racial e da divisão binário generificada do trabalho. Eu acho que eu não vou estar viva quando a gente conseguir, de fato, acabar com elas, mas isso não é motivo para não lutar, pelo contrário, porque eu tenho absoluta certeza de que se um dia, enquanto humanidade, coletivamente, a gente conseguir colocar fim a isso, é porque eu lutei, e porque todo mundo que está vivo hoje e não vai ver, lutou. Né? A gente vai ver muitas conquistas, a gente talvez não veja efetivamente o fim das classes sociais, e efetivamente uma transição, né, para o socialismo de maneira hegemônica no mundo, mas eu tenho certeza que a gente vai ver mais processos de transição na vida e que a gente vai participar pela construção deles, né? E como eles são construção histórica, eles não estão dados, eles não estão determinados. A gente precisa lutar pelo marxismo que a gente quer. A gente precisa lutar pela construção dos processos que a gente quer, porque o marxismo também é construção histórica. Né? Não é rechaçar o marxismo, não é rechaçar os processos revolucionários do século XX. É lutar pelo que a gente quer construir. Né? E eu, assim, eu tenho plena certeza, absoluta certeza que é só de luta que se faz conquista. Absoluta e total certeza, né? Então, me parece que é isso, né? Como superar, como construir o socialismo hoje em dia? Através da luta. Eu acho que não existe qualquer fórmula a priori que a gente possa ter, então o socialismo vai ser construído assim. Eu acho que é um equívoco, eu acho que é um erro. Porque é só no processo revolucionário que a revolução se dá. Não dá para construir sujeito revolucionário fora do processo revolucionário. O que a gente pode fazer é lutar para construir esses processos, né? E nos momentos em que a gente estiver tendo vitórias, né, na luta de classes, é claro que esses processos vão estar sendo mais determinados, mas no momento que a gente está vivendo agora, a gente está disputando também o sentido dessas vitórias. Né? Os momentos de refluxo, os momentos de derrotas, são muito importantes, porque é nesse momento que a gente está disputando qual é o sentido que vão ter as novas vitórias da classe trabalhadora. Né? É nesse momento que a gente está disputando, por exemplo, se a gente vai querer se organizar só sob uma perspectiva desenvolvimentista, ou se a gente quer algo além disso, né? Mas, pessoalmente, eu acho muito importante também, e eu quero deixar isso claro, é a minha posição, né? Que a gente também está disputando se a gente vai reivindicar a história do socialismo no mundo ou não. E eu não acho que a gente deve jogar fora os processos de construção socialistas. Pelo contrário, eu acho que a gente deve reivindicá-los com unhas e dentes. Todos eles. Reivindico todos eles. Tá? Acho que não seria possível pensar, por exemplo, o fim da Segunda Guerra Mundial sem a União Soviética. E não é possível entender o que aconteceu na União Soviética sem entender que a União Soviética teve 26 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Estamos falando aqui de 80 mil mortos com o Covid. A União Soviética teve, vou repetir, 26 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa história. Né? E é meio que isso, tá? Isso seria, acho que, o central.
Aí eu recebi várias perguntas, não sei se a gente passa aqui para elas, que me mandaram já antes, tem todas as que foram feitas aqui durante, deve ter mais, né? E tem já várias outras que estão aqui. Vou passar para elas, que são todas perguntas que eu acho maravilhosas. Posso? Isso, porque eu acho que algumas já até respondeu, né? E a Sim, gente pode, de repente, imaginar um teto mais 20 minutinhos, um teto até as 21, né? Para perfeito, depois o pessoal ir jantar e tudo mais, né? Também a perfeito. necessidade do trabalhador. E eu acho que, a partir do que ele estava falando agora, né, eu vi que tem uma pergunta sobre o socialismo real, né? Então, como que a gente discute isso, né? O socialismo real a gente vai colocar e deixar de lado ou não, né? A gente vai pegar isso e aprender com a história e dar continuidade, né? Como um processo que é contínuo. O próprio Peterson já respondeu a pergunta, certo? A gente vai pegar nisso, com a história e dar continuidade. Minha gente, o socialismo real é nosso. É nosso. E essa própria separação entre socialismo real e socialismo, o quê? Imaginário? Ideal, utópico, não é o ideal, o utópico que a gente quer, o que a gente quer é o real. E não dá para construir uma nova sociedade sem contradições, né? A liberdade está sempre circunstanciada. Então, acho que podemos sim partir dessa, né? O que é isso que chamam de socialismo real? Eu acho um nome péssimo. Eu não uso, por exemplo. Eu chamo de socialismo, porque eu acho que já parte de uma contraposição idealista de que seria possível um socialismo no papel, e, de fato, no papel, né, só por escrito as coisas ficam lindas, né? Só por escrito não tem contradição, não tem problema, não tem defeito, não tem, né? Não tem problema nenhum no papel. Mas, na realidade, né, os processos são construídos historicamente, né? E eu acho que é isso, é tentar aprender com os erros do passado para cometer erros novos, mas a gente não pode ter ilusão de que a gente não vai cometer erros. Né? Vai ter problemas, qualquer processo revolucionário vai ter problemas e pode ter muitas idas e vindas ainda. E todas as nossas derrotas pontuais, eu queria muito frisar isso. Todas as nossas derrotas pontuais, elas podem fazer parte de um processo de vitória histórico. Não é porque a gente sofre uma derrota aqui ou ali que isso é um processo fadado à derrota. Né? Pelo contrário, a gente aprende, né? E a gente vai construindo. Então, é redundância falar em socialismo democrático? Olha, na minha opinião, não é redundância por conta da história, mas é. Eu acho que é outro termo que eu não uso, tá? Assim como socialismo real, eu também não uso socialismo democrático, porque eu penso que falar em socialismo democrático vem de um processo na história do próprio socialismo que considerou algum socialismo como autoritário. E eu acho que essa visão de socialismo autoritário, ela tem muito a ver com o que eu estava falando agora da Guerra Fria e de jogar fora a nossa própria história, sabe? As experiências mais autoritárias no socialismo, eu acho que muitas vezes, assim, existe uma tendência a comparar, né? Ah, então Stalin e Hitler são a mesma coisa. Não são, minha gente. Não são, tá? Não são mesmo. Assim, são formas de sociabilidade completamente diferentes, são formas de sociedade completamente diferentes. Acho que a própria categoria de autoritarismo, né, que foi formulada dentro de uma linha Foucaultiana, e ela é defendida principalmente pela Hannah Arendt, enfim, tem toda uma série de autores que usa, eu acho que esvazia os processos de conteúdo, sabe? Porque não é a mesma coisa. De maneira alguma é a mesma coisa. E me parece que a formulação conceitual de socialismo democrático, ela vem, historicamente, ela bebe dessa concepção de autoritarismo, né? Então, eu não uso o termo socialismo democrático. É claro que eu defendo, né, processos de participação da classe trabalhadora na construção do socialismo, mas eu não defendo como conceito socialismo democrático, porque eu acho que só existe como conceito se eu for contrapor a uma noção de autoritarismo que eu acho que iguala processos históricos muito diferentes e iguala as experiências socialistas ao pior do capitalismo, e não me parece que isso seja verdade. Eu acho que é uma falsificação da nossa história, né? Esse conceito vem em consequência do outro, né?
Já que a gente vai questionar o socialismo, criar o que a gente chama de socialismo real, vamos diferenciar, né? O nosso é democrático, como se É, os outros nem um pouco. exatamente. E acaba incorrendo muito no liberalismo, que é o que eu estava falando. Por quê? Ao invés de reconhecer as contradições históricas dos processos reais, cria uma noção abstrata de democracia, uma noção abstrata de liberdade, né? E acaba sendo muito burguês, eu acho, né? Acaba tendo concepções aí muito liberais sobre democracia, sobre liberdade, né? Porque só o que existe, né? E a gente não pode jogar fora a nossa história, né? Tem autores muito importantes que defenderam isso, né? Eu acho que o principal autor que precisa se conhecer nesse debate aí, do qual eu discordo muito nesse aspecto, mas é muito importante, é o Carlos Nelson Coutinho, né? Que foi um dos principais teóricos da própria fundação do PT e é alguém importante, né, na história da classe trabalhadora brasileira. Ele tem um livro que chama Democracia como Valor Universal, que eu acho que é a matriz teórica principal dessa noção no Brasil de socialismo democrático, né? E eu acho super idealista o livro, e é justamente em contraposição a essa noção de autoritarismo, de socialismo real, né? E vai defender, na minha opinião, uma concepção idealista de democracia, né? Estou aqui falando coisas perigosas, porque eu estou, né, me batendo com o Carlos Nelson Coutinho, minha gente. E eu trabalho na Escola de Serviço Social da FRJ, mas eu discordo bastante, tá? Aí alguém perguntou, não sei nada de teoria, mas já falaram que o que eu faço na periferia é socialismo. Como eu sei o que é, eu acho que já está meio respondida, né? Não é socialismo no sentido de ser o modo de produção socialista, porque a gente precisa que isso seja uma construção coletiva, precisa tomar o poder para o que a gente faz como trabalho político ser socialismo enquanto modo de produção. Mas sim, o trabalho de base na periferia é socialista, muitas vezes, né? Se te falaram isso, provavelmente deve ser, enquanto corrente política e filosófica, né? Se você está defendendo a luta da classe trabalhadora, está defendendo a desmercantilização, está defendendo valores comunitários, está defendendo a superação do capitalismo, você está fazendo um trabalho socialista, né? Não está ainda construindo um novo modo de produção, mas está trabalhando para que ele possa vir a ser construído, né? E essa pergunta dialoga com várias, né? Terceira, se não sei o que é marxismo, eu não sou socialista? Olha, eu acho muito importante estudar e eu acho que sem o marxismo a gente não vai chegar a superar o capitalismo. Eu acho de verdade isso. Eu penso realmente isso, que é importante a gente entender o marxismo. Mas há outras correntes de socialismo não marxistas, como a gente viu, né? Então, sim, você pode ser socialista e não ser marxista. Na minha opinião, a mais frutífera é a marxista, justamente porque a gente precisa entender o capitalismo, né? Agora, eu prefiro 1000 vezes, pessoalmente, eu prefiro 1000 vezes uma militante ou um militante socialistas que milita de fato, né, e não acha que o marxismo fica nos livros, do que o melhor acadêmico academicista que nunca entendeu o que é o marxismo de fato. Né? Tem um bando de colegas meus da academia Como que não que fazem... coloca palmas aqui? Como coloca palmas? Né? Tô aqui, tô fazendo afirmações perigosas, né? Mas eu acho que é muito importante para a gente, enquanto classe trabalhadora, fazer atividade de formação, se formar coletivamente, estudar, entender melhor o capitalismo, né? É ter o marxismo como instrumento para o socialismo. É isso. Sim, é isso. Acho muito importante. E acho que é isso. Tem uma última pergunta aqui sobre religião. As outras eu acho que estão meio que respondidas, já que se dialogou, né? Então, por que temos tantas variações de conceitos do que é socialismo? Já está respondida. Eu não gosto de ler, por isso eu nunca vou saber de verdade o que é socialismo. Todo mundo tem que ler o Marx, acho que eu já respondi. Talvez não ler diretamente, né? Se você achar que não consegue, mas eu acho que é acessível sim e que dá para a gente ler coletivamente. Vem aí fazer o curso do Capital no YouTube. Bora. Né? E aí tem uma última pergunta que acho que é a única que eu ainda não respondi, que é: eu sou religioso, mas não posso falar que sou socialista, né? Porque quem é socialista de verdade não tem religião. Seguinte, a construção histórica das religiões, né? Ela está associada, sim, à exploração da classe trabalhadora. Eu acho que não tem como a gente
negar isso, né? Que a construção histórica das religiões, ela é uma construção de dominação de classe, né? E não estou falando aqui apenas no capitalismo, né? Outros modos de produção também tiveram religião como construção de classe, né? Agora, as religiões existem, né, na nossa sociedade, e há possibilidade de reivindicar valores comunitários dentro da religião, né? Se a gente for analisar as revoluções aqui na América Latina, a teologia da libertação teve um papel muito fundamental, né? E acho que é diferente defender, né, uma perspectiva religiosa a partir da classe dominante ou defender uma perspectiva comunitária, defender religiões de matriz africana, né, defender, enfim, o socialismo cristão. Eu acho que é diferente. Me parece que é importante a gente entender o que é o capitalismo, a gente não ficar apenas com uma concepção, porque às vezes a religião tem uma concepção socialista só pela caridade, e a caridade não vai resolver o nosso problema, né? Eu acho que é importante a caridade no sentido de ter empatia, de ter solidariedade, né? Mas a caridade não vai resolver o nosso problema, porque o nosso problema é o capitalismo, né? E a caridade não ataca o capitalismo no fundo. Então, eu acho que é importante a gente entender o que é o capitalismo, mas eu acho que ser religioso não impede ninguém de ser socialista, tá? Acho que se você tem essa perspectiva, você pode buscar perspectivas dentro da sua própria religião, que eu não sei qual é, mas que possam ser anticapitalistas, lutem contra o capitalismo, né, e participem dessa construção histórica e defendam valores comunitários e de resistência popular, tá? Então, acho que é isso, minha gente. A gente tem algum país socialista que tem a mesma realidade do Brasil para a gente ter exemplos? Não, a gente tem um processo histórico de construção de socialismo que ainda vai ser longo, mas estamos aí. Eu espero que tenha sido útil, né? Bora jantar, vamos comer. Também vou agora fazer meu jantar e é nóis. Que maravilha! Marina, quero agradecer em nome de toda a Raiz Popular, a maravilhosa formação que tivemos hoje. A nossa primeira live, nossa primeira formação da Raiz Popular já começou assim, né, com um baita gol. Que maravilha! E eu indico todo mundo, todo mundo gostou aqui, tem gente que falou que ganhou a semana com essa formação. Então, daqui para a próxima formação, quando a Marina puder voltar aqui para o nosso espaço, a gente pode acompanhar os vídeos do Lendo Capital, a gente pode lá se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos, e aí, né, agora na quarentena, ter a oportunidade de conhecer o Capital de maneira mais completa e com os comentários da Marina. E quem sabe depois voltar para a gente discutir até um pouco mais de economia, porque se a gente entende socialismo como modo de produção, às vezes a gente, né, deixa esse tema de lado, a gente deixa para os liberais discutirem isso, não é verdade? E vai ser um baita papo discutir economia também, sobretudo nesse tempo, né? Como que vai ser essa economia pós-pandemia também. Mas, Marina, gratidão, muito obrigado, e vamos seguir juntos construindo socialismo. Vamos aí. Até mais, compas. Obrigada também pelo convite. Até mais. Enquanto a live não saiu. Estamos ainda.